Nós vamos hoje refletir um pouco sobre a prece e falar no poder da prece. A vida atribulada que todos nós temos faz-nos correr, muitas vezes nem sabemos de onde para onde, leva-nos a ter atitudes e reações que nos fazem muitas vezes andar em modo de piloto automático. Nós saímos de casa, entramos no carro, se formos sozinhos, se não pensarmos naquilo que estamos a fazer, nós vamos ter ao local onde todos os dias costumamos ir, que é o nosso local de trabalho. Mas se por acaso o objetivo da viagem se for outro, como nós vamos em piloto automático, acontece muitas vezes, a mim já me aconteceu, se calhar alguns de vocês também, ir ter ao mesmo local onde eu costumo ir todos os dias. Isto porque estamos a funcionar no modo automático. Nós chegamos a casa, no fim do dia, cansados. Aquilo que pensamos é pôr de lado aquele dia, aquela tarefa complicada, árdua para muitos. E quando chegamos a casa, para aqueles que têm jeito para a culinária, vão até à cozinha ajudar. Para aqueles que não têm jeito para a culinária, podem ajudar a arrumar e a pôr a mesa. E há outros, que acredito que não são muitos dos que estão aqui, vão se sentar no sofá, a ver televisão, a pegar numa revista, pegar no telemóvel, a ver Facebook, e é assim que ficam ali esquecidos, até que ouvem alguém chamar: está pronto o jantar. Então nós levantamos e vamos jantar. No final, voltamos outra vez para o sofá, para não deixar arrefecer o lugar que ainda está quentinho, e voltamos outra vez à mesma, a televisão à frente, e aquilo que acontece a muitos, a mim então acontece muitas vezes, adormecemos, devido ao cansaço, ou talvez até pelo efeito da própria televisão. Porque muitos a televisão tem um efeito extraordinário. Eu até não percebo porque é que nas farmácias ainda não começaram a vender televisões em vez de medicamentos para dormir. Talvez porque sejam mais caros. E então, como adormecemos, alguém nos chama 2, 3, 4, 5 vezes, não era melhor ir para a cama? E ao fim de tantas vezes já estamos fartos de ouvir chamar por nós, lá nos decidimos ir para a cama, chegamos à cama e sabemos que temos qualquer coisa para fazer. O que é? É uma prece, é uma oração. Então, começamos a oração. Quem começa a oração utilizando aquelas orações que nós conhecemos, por exemplo, o caso do Pai Nosso, começa Pai Nosso que estás no céu, e as coisas acabaram aí porque já adormeceu. Outros acordam, já está no final, livrai-nos de todo o mal. Isto porquê? Porque todos nós, aquilo que queremos é que nos livrem do mal. O resto não interessa. E então, estamos a tentar fazer aquilo que todos nós deveríamos fazer, que era pensar, ter uma conversa com Jesus, ter uma conversa com Deus, ter uma conversa com nós próprios. Mas não há tempo para isso. Muitos dizem: eu não tenho tempo. Não tenho tempo para rezar, não tenho tempo para orar. Mas, entretanto, tiveram tempo para estar no Facebook, tiveram tempo para ver um filme daquele policial, daquela série que gostam, tiveram tempo para ver até um desafio de futebol, são só 90 minutos, tiveram tempo para abrir o computador para ver os e-mails, mas não tiveram 5 minutos que fosse para fazer uma simples prece, uma simples oração. E é isso que nós vamos aqui tentar ver, a importância desse momento de prece, dessa oração, que tem um efeito muito grande, como todos sabem, mas que vamos aqui tentar recordar. Há duas passagens do Evangelho, uma de Mateus e outra de Marcos. Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8, diz-nos
quase todos aqui já ouviram isto. Quando orardes, não façais como os hipócritas que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam a sua recompensa. E no versículo 6, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo, pois ele que vê o oculto recompensar-te-á. Nas vossas orações, não sejais como gentios, como os pagãos, que repetem as palavras porque pensam que por muito falarem serão entendidos. Não imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. E por Marcos, no Evangelho, versículos 25 a 26, quando estiverdes a orar e tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe primeiro, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe também os vossos pecados. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. E nós fomos buscar estas duas partes do Evangelho porque elas são muito importantes na reflexão que nós temos que fazer. As pessoas dizem muitas vezes, eu não sei fazer uma prece, eu não sei dizer palavras bonitas para fazer essa prece, mas alguém já aqui ouviu dizer que são necessárias palavras bonitas para falar com Deus? O importante é aquilo que nós dizemos sair cá de dentro, sair do coração. Serem formas autênticas e expressões que são sinceras. A prece deve ser simples, espontânea e principalmente transmitir o que vai na alma de quem a faz. As palavras não são importantes, mas sim o sentimento que se coloca na prece e a força de pensamento capaz de projetar a ideia. Deus conhece bem as necessidades e os problemas de todos nós. Porém, é fundamental é estabelecer a ligação mental, criar um canal de comunicação através do qual possamos receber a resposta ao nosso pedido. A maior parte das vezes, sob a forma de tranquilidade e paz interior. Nós fazemos, com muita frequência, pedidos, muitas vezes pedidos de coisas materiais, ou que nos sai à lotaria, ou que nos possamos encontrar, ou ter uma herança, ou encontrar um tesouro, qualquer coisa dentro da parte material. E esperamos que isso aconteça, aquilo que nós pedimos, e por isso é que nós dizemos que muitas vezes a nossa prece não é atendida, não é ouvida. Embora Deus conheça as necessidades de todos nós, é importante, não podemos dizer não vale a pena eu pedir, porque eu já sei, Ele já sabe o que é que eu preciso, mas é importante nós fazermos essa prece por nossa iniciativa, de boa vontade e com esforço. Porque embora Deus saiba o que nós queremos, mas é importante nós transmitir isso através do nosso pensamento. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e quem bate a porta será aberta. Jesus foi claro. Todo aquele que pede recebe. Jesus não disse, pede, eu vou ver se é capaz, se é possível, e depois dou. Não. Jesus disse, pede e receberás. Ou seja, a toda a pressa, a todo o pedido que nós fazemos, irá chegar, a todo o pedido que nós fazemos, irá chegar uma resposta. Essa resposta pode não ser por nós entendida facilmente, mas muitas vezes, como nos dizia no anterior, essa resposta chega
sob a forma de tranquilidade e paz interior. Porque quando estamos a fazer uma prece, quando estamos a fazer uma oração, nós sentimos interiormente uma paz, uma calma. Muitas vezes é essa oração, essa prece, que nós não fazemos naqueles momentos de maior confusão, de maior irritação, e que é tão importante para nos acalmar, para nos deixar mais tranquilos. Há quem pense que, tendo nós um karma pelaquilo que fizemos, deverá pagar até o último cêntimo, como nos diz no Evangelho, o mal que fez. Uma vez que o que tem que ser, tem que ser. Esta é uma forma lógica de pensar que realmente, se eu fiz, vou ter que pagar. Mas as coisas não são bem assim. E nós sabemos que há duas formas de saldar os erros do passado. Uma delas é sofrer, que é consequência do assim como fizeres, assim acharás. E a outra é trabalhando a favor daqueles que têm mais necessidade, que mais precisam. Porque esse trabalho que exige da parte de quem o faz esforço, interesse, aplicação, é visto por Deus como um sacrifício, é visto por Deus como um merecimento. Portanto, estas são as duas formas de nós liquidarmos dívidas do passado. Ou pelo sofrimento, ou então através do trabalho. Mas o que é que será que a prece tem a ver com isto? É que na prece ganha-se, como há bocadinho falámos, ganham-se forças que nos ajudam a desenvolver e a resolver determinadas situações em que nos encontramos. Ajudam-nos também a desenvolver a fraternidade, a ajuda ao próximo. Isto quer dizer que nós podemos libertar daquelas dores que temos através da prece, através da oração. Porque já vimos que ela também nos tranquiliza, também nos traz paz. Muitos desabituaram de se fazer a prece por preguiça. E então isso caiu no esquecimento. Mas, de vez em quando, a dor aparece. E ela aparece precisamente através de uma doença, através de um acidente, precisamente para nos acordar para a necessidade de voltarmos a fazer a prece. Qual é a ação da prece? Nós vamos encontrar no capítulo 27, dos itens 9 e 11, que é o último capítulo, de 9 a 11, que é o último capítulo do Evangelho. A seguir a este aparece aquela coletânea de preces espíritas. E no item 9, diz-nos Kardec, a prece é uma invocação. Por seu intermédio, o homem entra em comunicação pelo pensamento com o ser a quem se dirige. Portanto, a prece é uma forma de nós comunicarmos. Pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Nós vamos ver isto depois, mais à frente, dos espíritos encarregues precisamente da execução dessa vontade de Deus. E passando ao item 10, assim sendo, quando o pensamento é dirigido por um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um ao outro, transmitindo o pensamento da mesma forma que o ar transmite o som. A energia dessa corrente está na razão direta da energia do pensamento e da vontade.
quanto maior for a forma que nós fazemos a prece, em termos de pensamento e em termos de vontade, maior é a energia que nós pomos precisamente nessa oração. É assim que a prece é ouvida pelos espíritos, qualquer que seja o lugar em que se encontra. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que se estabelecem as relações à distância. A grande diferença aqui, nós vemos em cima, transmissão de pensamento da mesma forma que o ar transmite o som, nós sabemos que essa transmissão do som é limitada. Poderá ser, sei lá, 1 quilómetro, depende da força da nossa voz, do grito, mas é sempre limitada. Enquanto que a transmissão através do pensamento não é limitada, não há limites. E então ela pode percorrer distâncias de onde nos encontramos até ao infinito. E passando ao item 11, pela prece, o homem atrai para si o concurso dos bons espíritos, que vêm apoiá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. O que já há bocadinho tínhamos dito, e o que tínhamos dito foi precisamente baseado nesta informação de Kardec. Dessa forma, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e retornar ao caminho certo, se dele se estiver afastado, desviando assim também os males que atrairia para si pelas suas próprias faltas. Nós vemos então aqui todas estas informações dadas por Kardec no Evangelho, que nos dizem qual realmente é a importância e o poder da fé. Muitos dizem, acho que a minha fé não foi ouvida porque não vêm resultados imediatos. Mas será que a nossa fé não foi ouvida? O instrutor Aniceto, numa das obras de Chico Xavier, Os Mensageiros, que é a segunda obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, são 13 volumes, nós vemos precisamente no capítulo 25, em que ele nos diz que não há prece sem resposta. Isto está, portanto, nos Mensageiros, nesta psicografia de Chico, ditado pelo espírito André Luís, no capítulo 25. Fala-se aqui muitas vezes em André Luís. Quem é André Luís? Nós podemos tentar, portanto, a obra Os Mensageiros, André Luís, que nos aparece com esta imagem que estamos habituados a ver, foi um espírito que se encontra no nosso lar, pelo menos pelas informações que temos, viveu no Brasil e a quem Chico Xavier denominou por André Luís. E foi através da psicografia de Chico que nos chegaram os livros desta coleção, A Vida no Mundo Espiritual, obras que se devem ao médium Chico Xavier, mas também algumas, o outro médico que trabalhou com ele, Valdo Vieira, que depois se afastou do caminho, e as obras que nós conhecemos, estas 13 obras, muitas delas existem aqui na nossa biblioteca, Nosso Lar. Há pouco tempo tivemos a oportunidade de visualizar um filme, Os Mensageiros, que é esta obra que nós estamos a falar, e todas estas obras, a última e a vida continua. Muitas delas, como já dissemos, encontram-se precisamente aqui. Mas é sobre a obra Os Mensageiros que nós fomos recolher algumas informações que nos poderão auxiliar também nesta reflexão que estamos a fazer. Portanto, como podemos ver ali na imagem, na última, Os Mensageiros é precisamente a segunda obra desta coleção, A Vida no Mundo Espiritual. Conta-nos nesta obra o espírito André Luís que, encontrando-se no nosso lar, pede autorização para fazer parte de uma caravana, de um grupo que veio
em trabalho a um posto de socorro que fica na crosta terrestre, então, não de encarnados, mas na parte de desencarnados, na parte espiritual, em Campo de Paz, e naquele posto trabalha uma irmã, a irmã Ismália, que coordena as equipes de trabalho, cujo trabalho é precisamente auxiliar os espíritos que dormem, o que deixa André Luís muito curioso. Ele entra num pavilhão, André Luís, isto conta-nos, aparece no livro, portanto, dos Mensageiros. Ele conta-nos aqui, é um livro de leitura muito fácil, como são todas estas obras de André Luís. Ele entra, portanto, num pavilhão onde existem centenas de camas, macas, e é informado que são quase 2.000 os irmãos que estão adormecidos ali, num sono agitado, auto-hipnotizados, e cujo sono tem motivos variados. São tratamentos que são feitos e são aproveitados precisamente essas horas do sono. André pergunta a Ismália como é que resolve, como é que é feita essa ajuda, e ela responde que o único remédio é a oração. Nós estamos a ver aqui que realmente o poder da oração se verifica não só entre nós encarnados, mas também a nível da parte espiritual. E explica que a oração vai fazer com que esses irmãos recebam choques magnéticos que os vão auxiliar, e esses choques são através da energia superior, que faz com que eles despertem depois com uma outra tranquilidade, uma outra paz. E podemos ver nesta obra que eu vou só ler aqui um parágrafo que eu acho que vale a pena lê-lo, que tem a ver precisamente com a oração que Ismália faz, acompanhada por todos os colaboradores deste posto de socorro. E então ele diz-nos aqui: fizera Ismália nova pausa, agora mais longa, enxuguei os olhos umedecidos de pranto, suave calor, todavia, apossava-se-me da alma. E tão intensa era essa nova sensação de conforto que interrompia a concentração em mim mesmo, a fim de olhar em torno. Fixando instintivamente o alto, enxerguei maravilhado grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Tive a impressão de que eram derramados do céu sobre a nossa fonte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenómeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair da nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas com a coloração da claridade de que estávamos revestidos. Portanto, esta é uma das passagens do livro do Mensageiro. Assim, a ajuda que nós podemos dar aos outros e a ajuda que aqui era feita, tudo depende da nossa elevação moral. Mas, continuando a falar nos efeitos da oração, nós vemos mais à frente em que é referida uma das práticas da oração. Ele diz-nos aqui: observem como se inclinam para cá, fugindo, em seguida espantados e inquietos. Estamos colhendo mais um ensinamento sobre os efeitos da prece. Nunca poderemos enumerar todos os benefícios da oração. E agora é importante: toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Ele está-se a referir aqui precisamente ao Evangelho no lar. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso mesmo, o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior
pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável couraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. Também Kardec, na Gênese, refere que quando é feito o Evangelho no lar, uma luz intensa vem do alto sobre essa casa. Também Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo, nos diz que se num apartamento é feito o Evangelho no lar, nos apartamentos que estão em cima, em baixo ou dos lados, irão beneficiar com essa prática. Tamanha é a eficácia dessa prece. Estamos a ver aqui, portanto, que o poder da oração é muito maior do que aquele que nós podemos pensar. E Aniceto esclarecia, depois de ter ouvido a prece de Ismália, esclarecia, entre eles André Luís e Vicente, que era o outro espírito que acompanhou, que o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no circuito dos encarnados. Estamos a ver que este tipo de trabalho que é feito fora desse circuito dos encarnados e na parte espiritual. E diz mais, toda a prece impessoal dirigida às forças superiores do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Portanto, essa resposta existe. Essa resposta aparece. Muitas vezes não aquela que nós estávamos à espera, que nós somos muito exigentes naquilo que pedimos, e estamos sempre à espera de que chegue aquilo de que nós precisamos, sem sabermos aquilo que para nós é melhor. Também no livro Cartas de uma Morta, que é um dos livros que está aqui bem na biblioteca, nós temos informações da importância da prece. Este livro, Carta de uma Morta, psicografia de Chico Xavier, foi ditado nada mais nada menos que o espírito de Maria João de Deus, que foi a mãe de Chico Xavier. E o espírito da mãe de Chico Xavier, Maria João de Deus, integra uma equipa que na parte espiritual, no plano espiritual, tem um tipo de trabalho, que é recolher as preces, as mensagens que lá chegam, ver a sua profundidade e distribuí-las conforme o tipo de prece que é feito. Portanto, é um trabalho, quando nós estamos a fazer a prece, não fazemos ideia de que ela tem um caminho, que ela vai seguir um caminho e que vai ser levada precisamente para onde é necessário ela ser ouvida. Essa está portanto, no capítulo 25, intitulado Orações dos Homens, e que nos diz, que é ela que nos diz, a nossa especialidade é examinar as preces dos seres terrenos, acudindo às casas de oração ou a qualquer lugar onde há um espírito que pede e que sofre. Os pedidos de cada um, então, são anotados e examinados por nós, procurando estabelecer a natureza da prece, os seus méritos e deméritos, sua elevação ou inferioridade, para podermos determinar os socorros necessários. Até as orações das crianças são tomadas em consideração. Há orações sublimes que se elevam da terra até o nosso distrito, tão puras elas são, todavia, que atravessam as nossas regiões como jatos de luz, buscando esferas mais altas e mais elevadas que a nossa. Ou seja, quanto maior for a forma como a prece é feita, quanto mais pusermos nessa prece, nessa oração, vontade, maior poder de concentração, um pedido sincero, essa prece vai chegar muito mais longe, podendo ser ouvida por aquele a quem ela é dirigida. Também ela nos confirma que a nossa prece, as nossas preces são ouvidas. Alguém recebe o nosso pedido e encaminha para
o local mais indicado. Mas alguns, aqueles mais descontentes, e aqueles que fazem a prece apenas quando sentem necessidade de a fazer, esses perguntam muitas vezes porque é que o meu problema não foi resolvido, porque é que eu pedi, e pedi com tanta devoção, e não vi resultados nenhuns. A resposta nem sempre vem na forma que nós queremos, nem sempre chega quando nós queremos, porque não estamos em condições de imaginar se a hora é boa, se aquilo que pedimos, se nos for concedido, se é o ideal para nós. A prece deve ter duas facetas importantes. Uma primeira, que tem a ver com o momento de reflexão sobre as intenções, os desejos, os pedidos que se pretende fazer ao Criador. E a segunda faceta, a segunda parte, deve incluir uma profunda meditação. Portanto, temos a reflexão e a meditação. Na reflexão nós estamos concentrados no pedido e depois na meditação, e é através da meditação que nós recebemos a resposta, muitas vezes sobre formas diferentes. Nas duas se vislumbra o diálogo entre o ser humano e o Criador, que muitas vezes, quando merecedores, recebem a resposta na meditação que penetra na consciência. É durante a meditação que nós estamos a fazer que essa resposta nos vai chegar. Assim, a prece deve incluir sempre a reflexão e a meditação. São muito poucos aqueles que diariamente fazem uma prece. E eu falo por mim também, que muitas vezes esquece. Levanta-se de manhã à pressa, já para não falar à noite que adormece com facilidade, mas de manhã já é tarde, porque se deixou ficar um bocadinho mais na cama, então já não há tempo nenhum de o fazer. Muitas vezes ela é feita enquanto vamos a caminho do trabalho, enquanto vamos no carro a conduzir, ao mesmo tempo a dizer palavrões para aquele que cruzou na nossa frente, que ultrapassou quando não devia, e continuamos a fazer a prece sem pensar naquilo que estamos a fazer. Muitos não a fazem por preguiça, por falta de tempo, por falta de concentração, por ter um momento para isso. E outros não o fazem porque não acreditam no poder da fé. E como não acreditam no poder da fé, acham que não adianta fazê-lo. Mas para quem não a quer fazer, há uma forma que tem um poder enorme, que já aqui falámos, que é precisamente através da caridade. É uma das formas de fazer essa prece. Quando e como fazer a prece? Já aqui falámos de manhã, já aqui falámos à noite, mas os momentos para a fazer poderão ser divididos em três. A primeira prece pela manhã, que deve dirigir-se a três intenções. Agradecer a noite que passamos, pedir a proteção para o dia que vamos começar, pedir pelos outros irmãos, encarnados ou desencarnados. Durante o dia, acho que não custa muito tirar 2, 3 minutos que sejam para nos concentrarmos um pouco, para dar graças que devem ser dirigidas aos doentes necessitados em geral, sejam encarnados ou desencarnados. E ao deitar, como já falámos várias vezes, deve ser de agradecimento, de auxílio para nós próprios, principalmente pedindo força, coragem e luz para vencer as dificuldades que ainda temos que ultrapassar. Um conselho que é dado pela espiritualidade: o pedido por outros irmãos encarnados ou desencarnados não deverá ser feito nunca à noite. E porquê? Porque, como vimos, ao fazer a prece nós estamos a comunicar. Estamos a comunicar depende do tipo de prece também, depende do nosso estado em que nos encontramos. Se é um estado mais elevado, com certeza que a nossa prece segue caminhos mais elevados, mas se estamos um bocado perturbados, estamos um bocado em baixo, a prece que estamos a fazer está a chamar irmãos
mais infelizes, mais necessitados. Então nós podemos ter aqui uma companhia para a noite, durante o sono, o que não é muito conveniente. Por isso é que se aconselha a não fazer a prece pelos irmãos desencarnados, sejam familiares que já partiram, à noite. Portanto, o grande objetivo da prece tem a ver precisamente com o auxílio que nós pedimos para nós, que nos é dado através da renovação, da nossa renovação, como há bocadinho foi dito já no início da leitura, e essa ajuda chega. Portanto, o papel da oração é muito prático, ajuda-nos a cumprir o trabalho que nós nos propusemos fazer aqui na Terra, porque nos abre caminhos, acalma-nos, dá-nos tranquilidade, ajuda-nos a ver as coisas de uma maneira diferente, ajuda-nos a conseguir mais facilmente relacionarmos com os outros. E para terminar, eu deixo aqui um pensamento de Kardec, que nos diz: o poder da prece está no pensamento. Não depende nem das palavras, nem do lugar onde nos encontramos, nem do momento que é feito. Portanto, era isto que nós tínhamos para falar. Esperemos que isto vá surtir algum efeito, porque somos nós próprios que somos beneficiados com essa prece. É importante fazê-la para a nossa proteção. De manhã é importante fazê-la para pedir o envolvimento, a proteção, para que a viagem que nós temos de casa para o trabalho decorra sem problemas, sem acidentes, com maior tranquilidade, para que durante o trabalho não haja complicações com os nossos colegas, com o patrão. Muitas vezes essas complicações vêm pelo facto de nós estarmos um bocadinho irritados, um bocadinho nervosos. Qualquer coisa que nos dizem, nós explodimos. Mas a prece, a oração, ajuda-nos a acalmar. Então somos capazes de ver as coisas de uma forma diferente. Somos capazes de ouvir um desabafo qualquer que não, para nós não é o mais indicado, mas somos capazes de ouvir de uma forma diferente. E podemos assim também dar a nossa ajuda, a nossa contribuição para aquele irmão que está necessitado. Porque a necessidade muitas vezes não é só daqueles que vivem com carências alimentares, é muitas vezes para aqueles que estão mais afastados de tudo isto, mais desequilibrados. A nossa responsabilidade como espíritas é cada vez maior.